dispor. Hoje vamos continuar com o tema energia. Vamos conhecer a energia potencial gravitacional e a energia elástica. Antes, vamos a alguns exemplos de aplicação sobre trabalho de uma força, que a gente viu anteriormente. Então vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma força de 20 newtons foi aplicada a um objeto que se encontrava em repouso, estava parado, velocidade inicial 0. Com a ação da força, o mesmo se deslocou 40 centímetros. Considerando que a força e o deslocamento tinham a mesma direção e o mesmo sentido, calcule o trabalho realizado por essa força. Bom, no enunciado, vamos obter os dados de uma informação importante, que diz respeito ao ângulo entre a direção da força e ao deslocamento ocorrido, bem como o sentido dos mesmos. Essa informação do ângulo é importante para a gente poder utilizar o cosseno desse ângulo se for necessário. Vamos lá. Nós temos ali uma força de 20 newtons, um deslocamento de 40 centímetros. Porém, a gente precisa disso em metros. Dividindo por 100, o deslocamento vai dar 0,4 metros. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0. Quando diz que os dois estão na mesma direção e mesmo sentido, o ângulo é 0. E o cosseno de 0, tabelado, ele vale 1. Qual será então o trabalho? Vamos calcular. A equação para o cálculo do trabalho é essa. O trabalho é igual ao produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo entre a direção e o deslocamento. Substituindo os dados, nós temos aqui a força, que é 20, o deslocamento, que é 0,4, e o cosseno de 0, que é 1. Resolvendo agora diretamente, multiplicando 20 pelo 0,4 pelo 1, nós teremos como resposta um trabalho de 8, aqui a gente lê 8 newton-metros. Ou, se a gente preferir, a gente dá essa resposta com a unidade do Sistema Internacional para Energia, que é Joule. Então, nosso trabalho também pode ser dado como resposta T igual a 8 joules. Número 2. O trabalho realizado sobre um corpo foi de 86 joules. Qual a força aplicada sobre o mesmo, sendo que o deslocamento foi de 2 metros e o ângulo entre a força e o deslocamento foi de 30 graus? Após uma boa leitura do enunciado, vamos anotar os dados e calcular o que se pede. Bom, nesse caso a gente já conhece o valor do trabalho, que é 86 joules. Queremos saber o valor da força que foi aplicado a esse corpo. O deslocamento dele foi de 2 metros. O ângulo entre a direção e a força foi 30 graus. E o cosseno de 30 tabelado vale 0,86. Aqui está a equação para calcular o trabalho. Vamos substituir os dados. Nesse caso, a gente já conhece o trabalho, quer calcular a força, tem o deslocamento, que é 2, e temos o cosseno do 30, que é 0,86. Vamos resolver o que dá para resolver do lado direito aqui. Então, ficamos com 86 igual a F. 2 que multiplica 0,86 dá 1,72. Vamos inverter os dois lados da equação. Em seguida, deixar a variável f sozinha. 1,72 que está multiplicando passa dividindo. Resolvendo essa divisão, 86 por 1,72, o valor para a nossa força é de 50 newtons. Sobre o trabalho de uma força, era isso. Vamos agora conhecer a energia potencial gravitacional.
trabalho da força-peso. Bom, o trabalho da força-peso, também chamado de energia potencial gravitacional, a gente representa assim, EPG, corresponde à energia armazenada num corpo que se encontra a uma altura h em relação a uma superfície de referência. Então, a energia potencial é uma energia que está armazenada num corpo. A partir do momento que liberada, então, vai se transformar em energia, provocando um deslocamento do corpo. A energia potencial gravitacional pode ser calculada pelo produto do peso do corpo pela altura. Ou também, já que peso é massa vezes gravidade, podemos calcular com m vezes g vezes h. Sendo que, nessas equações aqui, EPG é a energia potencial gravitacional, calculada em Joule, P é a força-peso em Newton, G é a aceleração da gravidade, que a gente estabelece um padrão de 9,8 metros por segundo ao quadrado, M é a massa em quilograma, e H é a altura entre o corpo e a superfície de referência, medido em metros. Observações. Então, o valor 9,8 metros por segundo ao quadrado corresponde ao valor da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície terrestre. Mudando a situação, o valor da aceleração da gravidade pode mudar. O trabalho da força-peso será positivo quando o corpo for deslocado de cima para baixo. Vamos agora à energia potencial elástica, representada por EPE. A energia potencial elástica corresponde ao trabalho da força elástica desenvolvido por uma mola, quando se encontra fora do seu ponto de equilíbrio. Então, a energia potencial elástica também é uma energia que está armazenada, quando uma mola encontra-se comprimida ou distendida. Comprimida, a mola, ou distendida. Essa energia é chamada de potencial, pois depende da posição x da mola. Depende de quanto essa mola está comprimida ou quanto que ela está distendida. Aqui nós temos um exemplo. Aqui, primeiro tem uma mola relaxada, ou seja, sem força nenhuma. Depois aqui, no segundo desenho, foi aplicada uma força, chamada força elástica, fez com que essa mola se comprimisse uma quantidade, uma distância x. Então, da situação inicial para a final, houve uma compressão na mola. E nessa situação, então, temos aqui uma energia armazenada chamada de energia potencial elástica. Ela é calculada multiplicando K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, energia potencial elástica, vamos calcular em Joule. O K é a constante da mola, é um valor tabelado, depende de mola para mola. Depende de depende da fabricação dela. Então, esse é um dado geralmente conhecido. E o X é a deformação da mola. Quanto que ela está comprimida ou quanto que ela está distendida, medida em metros. Exemplos de aplicação. Primeiro, sendo 3 Newton por metro a constante de uma mola, determine qual a energia potencial elástica armazenada nela quando a deformação for de 10 centímetros. Depois de ler o enunciado, vamos anotar os dados e fazer as transformações de unidades sempre que necessário. Nós temos então a constante da mola, que foi dada no enunciado, 3 Newton por metro. Queremos saber a energia potencial elástica. E a deformação, que é o x, foi de 10 centímetros. Precisamos disso em metro, então dividido por 100 dá 0,1 metro.
Vamos calcular essa energia potencial elástica então. É o produto da constante pelo deslocamento ao quadrado, pela deformação ao quadrado, dividido por 2. Substituindo, nós teremos 3, que é a constante, 0,1, que é o deslocamento ao quadrado, sobre 2. Primeiro vamos resolver esse 0,1 ao quadrado. Ficamos com 3, que multiplica 0,01, é o resultado de 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo na parte de cima, 3 que multiplica 0,01 dá 0,03. E resolvendo agora, dividindo por 2, nós temos que a energia potencial elástica dá 0,015 joules. Podemos deixar a resposta assim, ou ainda deixar ela em notação científica. Deslocando a vírgula 2 casas para a direita, o expoente da potência de base 10 vai diminuir em 2 unidades. Então, ficamos com o resultado na notação científica assim: 1,5, 10 na menos 2 joules. Número 2. A energia potencial armazenada numa mola, cuja constante corresponde a 20 Newton por metro, corresponde a 22,5 joules. Determine a deformação da mola. Vamos resolver. Primeiro, sempre anotando os dados. Então, no enunciado nós temos a constante da mola, que é 20 Newton por metro. Temos já o conhecimento da energia potencial elástica, que é 22,5 joules. E queremos saber quanto que essa mola está deformada. Quanto que ela está distendida ou quanto que ela está alongada. Aliás, distendida ou comprimida. Então, vamos utilizar a equação para calcular a energia potencial elástica e substituir os dados. Aqui está a equação, substituindo o valor da constante é 20, o x eu não tenho, lembrando que ele está ao quadrado, né? Isso tudo é dividido por 2. O primeiro passo é tirar esse 2 que está dividindo do lado direito da igualdade e passar ele multiplicando para o outro lado. Então ficamos com 2 que multiplica 22,5 igual a 20 que multiplica x ao quadrado. Vamos resolver do lado esquerdo da igualdade e já invertendo. Então, 20 que multiplica x ao quadrado igual a 45, que veio da multiplicação do 2 pelo 22,5. Deixando o x ao quadrado sozinho, o 20 que está multiplicando passa dividindo. O resultado dessa divisão dá 2,25, mas eu quero o x e não o x ao quadrado. Então, o expoente do x vai passar em forma de raiz quadrada do outro lado. X igual a raiz de 2,25, que dá 1,5 metros. Era isso. Agora uma reflexão. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. Para refletir, pessoal. Um abraço e até a próxima.